Penso que a grande evolução de imã foi com relação à postura do patriarca, ou seja, de um praticante de Wing Chun com relação à guarda. A guarda do Wing Chun, apresentada de maneira paralela, ou seja, os pés paralelos, e não uma guarda nesse sentido, mostra o entendimento do Wing Chun para o cinema. Então isso é muito importante porque mostra, dá uma educação apropriada nesse sentido. Parei nesse ponto, que eu acho interessante, para começar pela questão da postura das mãos. Uhum. E, né, logicamente, tem a exploração de várias linhagens, diversas linhas, e de cada praticante no seu processo de entendimento da guarda, mas é muito comum a pessoa ela não, né, não entender a importância crucial de você ter duas mãos em posição neutra. Exatamente, né? E até ali ele faz um paralelo interessante, porque ele comenta, né, como que o cinema entende, né, ou observa essa estética, né, da guarda, né? E é engraçado porque elementos de guarda, né, em geral, são ou muito superestimados, né, como uma espécie de escudo, né, ou seja, você tem as suas mãos ali, você vai tomar uma determinada postura, ou muitas vezes são subestimados, quer dizer, a pessoa, né, ela acha que apostar em alguma guarda é um elemento, às vezes, desnecessário, né, ou uma coisa que, né, representa alguma tradição, alguma coisa assim, né? E no caso dessa guarda do Wing Chun, né, que o grão-mestre Léo está apresentando ali, ela tem elementos que são próprios de uma lógica de reposição, né? Ou seja, de você conseguir apresentar uma capacidade de mãos que vão se repor em situações de necessária vantagem, né? Então, esse é um ponto que eu acho interessante, e é interessante como que o cinema absorve isso, né, como uma estética do Wing Chun, né? Então, esse é um ponto legal, né? Se você reconhecer o Wing Chun pela guarda, né? O que nem sempre aparece exatamente, porque você vai ver muitas variações, né, nesses filmes, né? De a maneira como a pessoa põe a guarda. Tem determinados lugares que eu apresento o patriarca, por exemplo, começando assim, né? Fazendo movimentos diferentes, né? Então é interessante. Mas quando a gente fala de um sistema de Kung Fu, e aí eu entendo que o grão-mestre está valorizando, né, o filme por apresentar essa guarda, né, com mais frequência, a guarda neutra, né, as duas mãos, Uhum. né, neutras. O que é interessante é quando a gente pensa num sistema de Kung Fu como um processo que desenvolve Kung Fu, como esse processo ajuda ao praticante, a pessoa, a desenvolver essa condição de atenção para a transformação. Com, Exato. Excelente com ponto. partir, né, entender a guarda como um ponto de partida, não uma coisa fixa, mas um ponto de partida para um desdobramento, que não Sim. sabe qual é ainda. E é exatamente nisso que o grão-mestre agora vai entrar no próximo texto que eu vou colocar, mas esse ponto é fundamental. Como um sistema educa o corpo a se preparar para o inédito. Exato, para o inédito que surge de uma potencial transformação, né? Claro, porque essa guarda naturalmente vai se transformar numa outra coisa, né? Exatamente, por isso que é interessante pensar que a guarda está assim, né? Mas ela poderia estar assim, mas ela não está preparada para tudo, ela já está entregando uma intencionalidade já, né? Ou se ela tivesse, né, assim, como muita gente faz, por exemplo, também está entregando já Uhum. uma intencionalidade na mão de trás. Então, como ela pode ficar mais neutra com as duas, né? Então, esse é um ponto Tá. fundamental para Há uma começar. coisa interessante que eu acho em cima disso é uma fala, né, que a gente pode usar que o posicionamento no sistema 1 é não ter posição, né? Ou seja, você potencializar a transformação, né? Então, igual como exatamente esses exemplos que você deu são excelentes, né? Porque toda escolha já denuncia uma intenção, né? Então, se você trabalha em cima da neutralidade, né? Então você pode se transformar para qualquer opção que seja necessário a partir do desenvolvimento que o outro te provoca, né? Então, essa resposta sempre uma ação responsiva em cima da ação que o outro comete, né, primeiro, né?